Vitória do Figueira na partida de hoje, 15ª rodada da Série C. Figueirense vence, entra no G8 ali, depende, claro, dos resultados da rodada ainda, né? Depende de um tropeço aí de ou Tombense ou Ipiranga para terminar dentro ali das 8 melhores colocadas da Série B, o que leva a equipe à próxima fase da Série C de 2024. Venceu em casa, começou muito bem o jogo, fez um primeiro tempo muito forte. Depois do gol, a equipe recuou e aí se segurou a vantagem. O Remo não conseguiu vencer, não conseguiu virar o placar fora de casa. Muita dificuldade na criação de jogadas. Teve ainda como protagonista o goleiro Marcelo Rangel, que fez defesas importantes para evitar até um placar mais elástico da equipe do Figueirense no primeiro tempo. Adiel Reis, um jogo aí de Série C, a equipe faz o gol, se segura e vai para casa com os 3 pontos. É o que aconteceu hoje com o Figueirense. O Remo vai ter aí que buscar a vitória no próximo jogo para tentar entrar no G8, claro, dependendo aí dos resultados também de Tombense e Ipiranga nas próximas rodadas. Grande vitória do Figueirense, Estevão Barros, até os 20 minutos, ou seja, até o gol do Jefinho, uma partida excelente do Figueirense ofensivamente falando, dominando ali a posse de bola no ataque. Tudo bem que o Remo jogou com 3 zagueiros e deixou praticamente todos os atacantes do Figueirense no mano a mano, mas isso é um ponto a se destacar. Guilherme Pato, ofensivamente muito dedicado na questão do mano a mano, na jogada individual, muito superior ali pela direita ao Rafael Castro, ao Bruno Bispo, até mesmo ao João Afonso, que era o zagueiro da sobra, ele foi muito bem. A Alisson também pelo lado esquerdo, sempre se sobressaindo contra a zaga do Clube do Remo. E o Guilherme Pato, para mim, ele foi o destaque, Estevão Barros, porque toda vez que ele pegava na bola, sempre saía um ataque perigoso da equipe do Figueirense. E o Jefinho fez o gol de centroavante. Então, até os 20 minutos, a equipe do Figueirense foi muito superior. Nós comentávamos aqui que o placar já deveria ter sido aberto muito mais cedo. A questão de finalização é uma coisa que o Figueirense pecou muito. Esse é o único defeito, vamos dizer, dessa partida até esses 20 minutos aí. Foi um domínio da equipe do Figueirense. Após o gol, nós tivemos 25 minutos aí de uma troca de comando na partida. O Figueirense abriu mão da posse de bola, cedeu espaço para o Remo, se encostou lá atrás, e o Remo, Estevão Barros, desorganizado. Um Remo que no primeiro tempo, com 4 jogadores no meio de campo, mas sendo 2 deles laterais, não tinha organização nenhuma. Quando teve a posse de bola, teve superioridade nesse quesito, não conseguiu organizar jogadas. Se limitou muito a cruzamentos feitos pelo Diogo Batista pela direita e chegadas do Raimar pela esquerda. E aí o principal jogador de ataque da equipe do Remo, após o gol e a retomada da posse de bola, foi o Rodrigo Alves. No primeiro tempo nós tivemos aí dividido em 2 partes, no domínio do Figueirense até a abertura do placar, depois o Remo com mais posse de bola, mas com muito mais desorganização. E aí o contra-ataque do Figueirense sobressaiu mais uma vez. A equipe chegava com mais perigo. Todas as vezes que o Figueirense recebia a bola em condições de fazer o contra-ataque, armado para o contra-ataque, a equipe do Figueirense ela foi superior e levou perigo. Se não fosse pelo Marcelo Rangel, ainda no primeiro tempo, teria sido 2 ou até 3-0. Claro, tem a questão da finalização que eu falei, né? O Figueirense ele não foi eficiente na finalização, não conseguiu fazer o Marcelo Rangel trabalhar. Mas quando fez, o goleiro do Remo fez o seu trabalho, Estevão Barros. No primeiro tempo, pelo menos, depois do gol, o Remo desorganizado e o Figueirense com as 2 propostas, né? Primeiro dominando, depois do placar aberto, armado para o contra-ataque, e nas 2 vezes foi efetivo no primeiro tempo. Pois é, a equipe do Figueirense jogando em casa conseguiu a vitória. Não foi uma atuação assim de. Claro, do ponto de vista da eficiência, não tem do que reclamar, mas acho que, né, a gente, quando vê uma equipe jogando em casa, espera uma dominância. Ela fez isso até no primeiro tempo, quando, né, teve que correr atrás do resultado, quando estava 0-0. Depois do gol, deu campo pro Remo. O Remo, numa partida um pouco abaixo, a Del Reis, dificuldade na criação de jogadas. O Rodrigo Santana demorou para mexer, para alterar o padrão tático da equipe.
e dessa forma a equipe quase não incomodou o goleiro Juan Carneiro. Foram poucas as vezes que ele teve que trabalhar e não foi nenhuma assim comparando as participações do Juan Carneiro e do Marcelo Rangel. Não foi de maneira tão excessiva ou tão brilhante como o Marcelo Rangel teve que fazer. Acho que isso chama atenção também pelo lado da equipe do Remo, né? A baixa produtividade ali da equipe, mesmo tendo mais a bola, uma dificuldade de criar jogadas ali no ataque. Olha, Estevão Barros, não é crítica ao Rodrigo Santana, mas é uma crítica à leitura de jogo que ele fez hoje. Porque se você percebe que tem a posse de bola, mas não tem o jogador que arma as jogadas, você precisa fazer alteração, né? Porque essa bola vai rodar e vai chegar no lateral e ele vai cruzar para a área. E o que ele me faz? Ele tira o melhor jogador do ataque do Remo, que é o Rodrigo Alves, que estava até se esforçando para ser esse jogador de armação. Ele dominava a bola, tentava fazer cruzamentos e passes por ali. Ele não se limitava a ou tentar o chute de fora da área, ou tentar levar para a linha de fundo para fazer o cruzamento. E as alterações seguintes que o Rodrigo Santana fez no segundo tempo são alterações de trocou peças, ele não mudou a estrutura. Colocou o Pedro Vitor no lugar do Cachoeira, colocou o Ribamar no lugar do Ítalo. Ele não mexeu ali, Estevão Barros. Entrou o Marco Antônio também no lugar do Rodrigo Alves. Ele não mexeu na estrutura, manteve o 3-4-3. E de Só novo, no você não final, vai. né? Pois é, vou chegar lá. E aí você tem novamente repetições. Você tem o Diogo Batista chegando na linha de fundo, você tem ali o Pedro Vitor tentando, não entrou bem, o Pedro Vitor não conseguiu jogar bem pelo lado direito. Marco Antônio, mais uma vez pelo lado esquerdo, com o Raimar, que foi o Entrou destaque mal também. individualmente da equipe do Remo, lateral Raimar, aos trancos e barrancos, foi o que mais tentou levar perigo. Ou para a linha de fundo, cruzando ou finalizando de fora da área. Camisa 12 ali, aos trancos e barrancos, foi o destaque. E aí ele vem perto dos 36, 37 minutos, desfaz o sistema de três zagueiros, coloca o Guti e coloca o Kelvin, um ponta no lugar do lateral, para tentar ser ofensivo e superior lá na frente. Mas agora não tem mais jeito, né? Com 38 do segundo tempo, o Figueirense está com a bunda encostada lá atrás, no muro, só esperando já o jogo acabar. Eu acho que o Rodrigo Santana demorou, se ele realmente sabia que o sistema de três zagueiros não estava funcionando, demorou para desfazer, Estevão Barros. Poderia ter desfeito no intervalo, poderia ter vindo com dois centroavantes, ou pelo menos ter colocado ali, tirado um zagueiro, colocado um jogador de meio de campo, poderia ter ousado um pouco mais, que ele realmente teria a chance de conseguir um empate. Como ele foi teimoso, arriscou o sistema de 3-4-3 até quase o final do jogo, ele pecou muito pelo resultado, Estevão Barros, porque dado o contexto e como o Figueirense entregou a posse de bola para o Remo e se limitou a se defender, depois dos 30 do segundo tempo, ele poderia ter muitas condições de empatar o jogo. Não fez, arriscou muito mais para perto do final do jogo. Com pouco tempo, Estevão Barros, é muita pressão e a gente viu um jogo aí desorganizado. Para resumir, o jogo do Remo hoje foi desorganização. Não é que o Figueirense também cedeu espaço de uma maneira bagunçada. Não, o Figueirense sabia o que estava fazendo. Quem não sabia era o clube do Remo. Pois é, né? E do lado do Figueira, Del Reis, a equipe manteve ali a postura, né? Que teve depois do gol, se segurou ali do jeito que conseguiu, recuou, chamou mais o time do Remo. Não teve mais tantas chances assim, até no segundo tempo ali o Marcelo Rangel teve uma cabeçada que ele teve que fazer a defesa. Acho que eu não vou lembrar o jogador do Figueira que deu a cabeçada, mas o Marcelo Rangel mais uma vez fazendo Bruno Michel. ali o seu Bruno Michel tendo que fazer o seu trabalho. E a equipe do Figueirense sai com 3 pontos aí numa atuação boa, sólida. A equipe defensivamente aí segurou. E acho que o treinador, o João Bursi, foi bem ali nas alterações também. Os jogadores que entraram, se não tiveram grandes atuações, pelo menos não derrubaram ali o nível da equipe. Conseguiram manter o desempenho da equipe sólido até o final.
O João Bursi determinou duas propostas, né? Vamos dominar e pressionar o Remo até abrir o placar e depois disso nós vamos nos fechar e jogar no contra-ataque porque temos jogadores para isso. E foi o que ele fez. Conseguiu pressionar a saída de bola do Remo pelo fato de ter 3 zagueiros e foi superior nisso, abriu o placar. Depois disso, se montou lá atrás e usou a velocidade do Alisson e do Guilherme Pato para puxar o contra-ataque. Depois das alterações, Bruno Michel, Tito, depois ele mexeu ali na linha de meio de campo, tudo bem para fechar mais ainda, mas essas duas alterações, entrou o Tito, Bruno Michel, eles não deixaram o nível cair. Claro, menos toque na bola, mas em questão de velocidade, puxada de contra-ataque, esses dois não pecaram em nada. Estevão Barros, as duas propostas foram efetivas, do João Burros para a equipe do Figueirense. Não foi uma vitória vistosa, mas é aquilo que eu comentei no início da transmissão. Partidas como essa, você não precisa fazer um jogo bonito, você precisa conquistar os 3 pontos. Figueirense em casa conseguiu, contra um adversário direto, uma vitória importante por 1-0, e o João Burros sabia disso. Por isso que ele fechou a equipe, jogou no contra-ataque, sabia das limitações dos seus jogadores, por isso manteve essa diretriz até o final do jogo, porque ele não podia de forma nenhuma levar o empate, que seria um resultado, como você disse até durante a transmissão, seria um balde de água fria para a torcida do Figueirense. Então, ele foi muito conservador na ideia, conseguiu o resultado, e partidas de Série C como essa, contra adversários diretos, Estevão Barros, não se joga, se ganha. E o Figueirense venceu hoje, garantiu os 3 pontos, e chegou no G8 com uma vitória, um saldo muito positivo, muito positivo. Ele conseguiu ali ter variações defensivas e ofensivas e o destaque individual acho que não tem na equipe. Talvez o Jefinho pelo gol, mas o coletivo do Figueirense funcionou muito bem, principalmente defensivamente. Pois é, a equipe do Figueira aí estão avançando na tabela, chegando na 7ª colocação nesse momento. Depende aí de outros resultados para terminar nessa posição, mas até aqui uma grande atuação da equipe. Com 3 pontos, ela vai se colocando aí no G8, né, que é o que importa para se classificar à próxima fase da Série C. Um pouco disperso aqui, porque eu tô de olho no surf também, o surf olímpico. Daqui a pouco tem Brasil na água, meu irmão já saiu do banho, e aí entram as outras surfistas aí para competir em busca da classificação nas oitavas de final aí do surf, que acontece no Tahiti. Vou encerrar a enquete aqui. Você já sonegou imposto? Sim, 25%, não 38%, e prefiro não comentar, 38%. Ou seja, Adiel Reis, eu ia dizer que nossa audiência estava em dia com a receita, mas há uma suspeita aqui, 38% do prefiro não comentar, então, no final das contas, né, segue em aberto aí, mas enfim, encerrada a enquete. Agradecer a você que participou da live hoje, você que deixou aqui o seu like, que deixou a sua inscrição, que esteve com a gente aí na transmissão. Voltaremos amanhã à noite ainda, o horário vamos definir, mas se você se inscrever no canal, você vai saber. Para fazer o Hora Olímpica, a gente vai reunir aí o que de melhor aconteceu nesses dias olímpicos aí. Criticar vôlei, falar de basquete, surf. Segunda-feira. Não, amanhã tem skate também, então já podemos ter medalha no Brasil, tem natação, enfim, tem muita coisa para rolar aí. 2 semanas aí de Olimpíadas, do jeito que a gente gosta. Tiro, porrada e bomba, então vem com a gente aí, porque a gente vai estar no Hora Olímpica aí, trazendo o que de melhor aconteceu nas Olimpíadas. É isso. Valeu, falou e até mais.